Acabei de sair da sala de cinema e vou te contar a história do filme Thunderbolts. A Valentina De Fontaine era a diretora da CIA, mas ela estava sendo investigada porque ela fazia muita coisa errada. Ela fazia desde experimentos para poder criar novos super-heróis, até contratar super seres como mercenários para poder resolver problemas para ela. E como ela estava sendo investigada, para não ser presa, ela resolve eliminar todos os rastros de tudo que ela já fez, o que envolve ela contratar cada um dos Thunderbolts, um para eliminar o outro. Os únicos que não foram contratados, que só vão aparecer depois no filme, é o Guardião Vermelho e também o Buck, mas eu explico isso daqui a pouco. Inicialmente, o plano dela até dá certo, até porque a treinadora morre bem no comecinho do filme, mas logo o time percebe que estava sendo só manipulado. Ou seja, eles desistem de um matar o outro. Uma coisa importante é que, enquanto um estava tentando eliminar o outro, tinha esse cara aqui, anônimo, no meio deles, que ninguém entendia o porquê. Mais pra frente, a gente vai descobrir que esse aqui é o Bob. A Valentina De Fontaine fez experimentos com ele para ele se tornar um super-herói dela, mas até então ela achou que tinha falhado. Como a Valentina viu que o plano dela de um matar o outro não deu certo, ela manda um exército eliminar todos os Thunderbolts. Mas os Thunderbolts conseguem fugir, com exceção do Bob, que foi capturado pela Valentina. Na verdade, capturado não, porque tentaram executar o Bob, mas na hora de alvejar ele, descobriram que na verdade ele tinha superpoderes sim. Ele era basicamente o Superman. Era super forte, super resistente, tinha super velocidade, podia voar e tinha até um toque a mais, porque ele podia destruir coisas com a mente. E o cara era super poderoso. Quem acompanha os quadrinhos sabe o tão foda ele é. Por isso, a Valentina desiste de eliminar ele e decide tentar fazer ele virar um soldado dela, um servo dela. O problema é que nesse processo o Bob libera todos os seus poderes. Ela não sabia é que quando o Sentinela libera todos os seus poderes, ele vira o Vácuo, um super vilão. E o Vácuo começa a eliminar toda a população de Nova York. Aquelas pessoas que a Valentina tinha tentado eliminar antes eram super seres mais próximos de lá, então eles decidem se unir para tentar enfrentar o Void. E nesse momento, eles decidem se chamar de os Thunderbolts, porque é uma piada do filme, era o time de futebol da Helena quando era criança, e no meio do caminho o Buck se une a eles, porque ele é o super-herói que quer proteger a cidade, estava por lá também, e o Guardião Vermelho também se une, mas porque ele é pai da Helena e ele quer proteger ela. Mó fofinho ele. No final eles conseguem derrotar o Void, mostrando que ele é importante pra eles. Na verdade, eu vou fazer um vídeo só sobre o Sentinela e como que ele é derrotado, porque é mais complicado e não consigo explicar isso num vídeo de 2 minutos. Mas eles não derrotaram ele com força física, derrotaram sendo amigo dele. Mas olha só que malandra, a Valentina, quando viu que estava sendo derrotada, faz uma coletiva de imprensa, ela chama todos os Thunderbolts para poder acabar com ela, enquanto eles chegam, ela fala para toda a imprensa que na verdade é que eles não eram os Thunderbolts, eles eram os Novos Vingadores, que era uma equipe que ela estava montando. Como estava toda a imprensa por lá, e sabendo que se eles aceitarem a Valentina ficaria na mão deles, os Thunderbolts decidem se tornar os Novos Vingadores. No final, eles viram uma nova equipe e o filme termina com a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra. E aí, o que você achou do filme Thunderbolts? Eu particularmente gostei muito e vou fazer um vídeo só falando das minhas considerações quanto ao filme. Mas até então, me fala aqui o que você achou.